Olá, humanos, todos nos conformes? Este é o Física Além da Aula. Eu sou o professor Tadeu e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução à cinemática. A mecânica é a parte da física que estuda os movimentos, as relações com o movimento, inclusive as causas, as consequências e as relações de equilíbrio. Já a cinemática é apenas uma parte da mecânica que descreve os movimentos. A cinemática está interessada em saber quanto tempo dura uma viagem, qual a velocidade média de um trem, em quanto tempo ele vai chegar em tal lugar, qual a distância percorrida com tal velocidade. Basicamente é isso. Uma canção do Caetano Veloso chamada Trem das Cores, num dado momento ele diz o seguinte: as casas tão verde e rosa que vão passando a nos ver passar, os dois lados da janela. Note que os dois lados da janela representam dois referenciais, o referencial de quem está fora do trem e o referencial de quem está no interior do trem. Quem está nas casas está vendo o trem passar, então o trem está em movimento em relação às casas. Porém, quem está no trem vê as casas ficando para trás, aquelas casinhas verde e rosa, muito comum no interior do Brasil. Algumas azuis e brancas também, é verdade. A gente diz que referencial é o local a partir do qual é possível avaliar se um corpo está em repouso ou em movimento. A gente diz que um corpo está em repouso quando a posição dele não se altera em relação ao referencial. E está em movimento quando a posição dele se altera em relação ao referencial. Então, se você está sentado ao lado de um colega no interior do trem, esse colega está em repouso em relação a você, mas esse colega está em movimento em relação às casas. Analogamente, as casas estão em movimento em relação a você e em relação ao trem. Por quê? Porque a posição delas muda em relação ao trem, já que o trem é o referencial nesse caso. É isso aí. Trajetória é definida pelo conjunto das posições ocupadas pelo corpo. Então aí tem uma pessoa caminhando na areia, ela vai deixando suas pegadas. Essas pegadas representam a trajetória dessa pessoa. Mas será que essa trajetória depende do referencial? O cara que está do seu lado cansou de ver casa verde e rosa passando e ele começa a jogar uma bolinha para cima, uma coisa super natural, acontece todo dia. Né? Ele joga a bolinha para cima e a bolinha realiza um movimento de sobe e desce. Você sentado do lado dele vai ver a mesma coisa que ele, um movimento de sobe e desce. Movimento vertical. Já um cara que está fora do trem, se ele conseguir observar essa bolinha sendo lançada para cima, se o trem fosse com uma janela muito grande ou transparente, ele iria ver a bolinha realizar um movimento de sobe e desce e avançar ao mesmo tempo, que seria algo semelhante a esse arco de parábola aqui. Tá? Então o cara que está dentro do trem vê a bolinha subir e descer, o cara que está fora do trem vê um arco de parábola. Em suma, a gente pode dizer que a trajetória depende do referencial. Tá? Espaço, que a gente simboliza pela letra S, é a mesma coisa que posição. Indica o local da trajetória onde podemos encontrar um corpo. Variação de espaço, ou ΔS, é por definição a diferença entre a posição e uma outra na qual o corpo se encontrava anteriormente. Tá? Corpo aqui é qualquer objeto, inclusive um corpo vivo. Tá? Não tem nada de investigação, discovery ou coisas do tipo, não. Aqui tem um carrinho A, que está se deslocando daqui para o marco zero, e um carrinho B, que está se deslocando daqui para o marco zero. Então a variação de espaço do carrinho A vai ser 0 menos 15. A variação de espaço dele, 15 km. Já o móvel B, o carro B, foi do 20 para o 0. A variação de espaço dele vai ser posição final 0, menos 20 km. Note que esse aqui tem uma variação de espaço positiva, ele caminha no mesmo sentido que foi indicado como positivo numa trajetória, normal isso em física, a gente usa mais, zero, menos, né? Diferentemente da geografia no nosso dia a dia, numa estrada você tem norte, sul, leste, oeste e raramente você passa por um marco zero de uma estrada. Geralmente o marco zero de uma estrada, por exemplo, estadual, o marco zero está na cidade, no centro da cidade, da capital, por exemplo. Tá bom? Então, aqui o ΔS pode ser negativo, pode ser positivo. Essa variação de espaço positiva indica que esse cara está caminhando no sentido positivo, mesmo que foi indicado como positivo na trajetória. A gente diz que ele tem um movimento progressivo. Já esse cara aqui tem uma variação de espaço negativa. O movimento dele é chamado de retrógrado.
Tá? É isso aí. Distância percorrida é diferente de variação de espaço. No nosso dia a dia, a gente está muito mais acostumado a trabalhar com distância percorrida, porque a gente não está interessado se é positivo ou negativo, para cá e para lá. Simplesmente isso. Né? O carro B, por exemplo, foi do 20 para o 0. Qual é a distância percorrida por ele? 20 quilômetros. Mas a variação de espaço a gente viu, é menos 20. Porque isso é importante na física, porque faz diferença. Se eu falar que é menos 20, eu sei que esse cara está andando para cá. Se eu falar 20, eu não sei para onde ele está andando no nosso dia a dia. Tá? A mesma coisa, esse cara aqui, ele foi daqui para cá. Suponha que ele volte para cá. Então ele percorre 15 quilômetros na ida e mais 15 quilômetros na volta. Ele percorre no total 30 quilômetros. Né? Mas a nossa variação de espaço é igual a zero. Claro que se no dia a dia eu for calcular a velocidade desse cara, na ida e na volta, eu vou pegar o 30. Né? Poxa, você foi para lá e voltou em 2 horas, esse tipo de coisa. Mas, no caso da física, no estudo de uma grandeza chamada velocidade escalar média, a gente é obrigado a usar o ΔS, justamente por levar em conta essa orientação e os sinais que a física se apropria da matemática para estudar isso daqui. Tá bom? Vamos falar de velocidade escalar média, que é dada pela divisão entre a variação de espaço, não a distância percorrida, e o intervalo de tempo. Muitas vezes a distância percorrida vai ser igual à variação de espaço. Basta ele seguir sempre no mesmo sentido, que no caso será o sentido, por exemplo, indicado como positivo, não vai ter problema. Se ele for e voltar, aí as coisas mudam. Tá bom? A unidade de deslocamento, de velocidade, de distância percorrida, de variação de espaço é o metro no sistema internacional. E a de tempo é o segundo. Então isso aqui vai ser metro por segundo. Usualmente é o quilômetro por hora, é o que a gente usa mais no nosso dia a dia. Então é relevante, é importante você passar de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa. E como que a gente faz isso? A gente sabe que 1 quilômetro tem 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Como eu quero 1 quilômetro por hora, eu divido um pelo outro. 1 quilômetro dividido por 1 hora, 1 quilômetro por hora. 1.000 dividido por 3.600 é a mesma coisa que 1 dividido por 3,6. Esse 3,6 vai ser a nossa referência. Então, para eu passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. E para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, obviamente eu faço o contrário, eu multiplico por 3,6. Veja os exemplos aqui. 18 km por hora, divide por 3,6, 5 metros por segundo. 36 km por hora, divide por 3,6, 10 metros por segundo. Então, se eu for caminhando daqui para cá de 5 em 5, daqui para cá eu vou em 18 em 18. Não é necessário ficar decorando isso, obviamente, mas se você souber de cabeça que 54 km por hora é igual a 15 metros por segundo, isso pode ser útil numa prova no vestibular, por exemplo. É isso aí. Tempo de reação é o intervalo de tempo gasto entre a percepção de um estímulo inesperado e a execução de uma ação relacionada a ele. Esse estímulo tem que ser inesperado. Quando a gente faz isso em sala de aula ou numa aula de laboratório, em geral, o estímulo não é inesperado. Então a gente não está avaliando corretamente o tempo de reação de uma pessoa. É muito comum em sala de aula o professor fala assim: vou apagar a luz e você bate palma. Esse estímulo não é inesperado, você sabe que ele vai apagar a luz. Tá? A mesma coisa, vou deixar cair uma régua no marco zero da sua mão, a régua cai e você vai segurar a régua assim que possível, assim que eu soltar. Também não é um estímulo inesperado. Você vai segurar a régua lá quando tiver 5 centímetros, 6 centímetros, mas não é o seu tempo de reação que está sendo avaliado. Para ser um tempo de reação, é necessário que o estímulo seja inesperado. Pensa aqui, pensa rápido, está sujo aqui. Quando você fala alguma coisa desse tipo, você está utilizando um estímulo inesperado. Tá? Movido a álcool, o uso de bebida alcoólica altera o tempo de reação de uma pessoa e pode fazê-lo variar de 0,7, 7 décimos de segundo, mais ou menos, para um estado alterado de até 2 segundos. Em média, porque às vezes até mais, às vezes a pessoa dorme e não tem nem esses 2 segundos, o que é prejudicial durante uma direção, tá certo? O tempo de reação depende de aspectos fisiológicos, além de outros fatores como o estado emocional e o de atenção. Utilizar o smartphone ou mudar a estação de um rádio diminui o estado de atenção e, consequentemente, aumenta o tempo de reação.
Vamos ver alguns exemplos aí, são 2 exercícios só sobre esse assunto. Vamos lá para o primeiro. Um trem de 100 metros de comprimento gasta 18 segundos para cruzar completamente uma ponte retilínea de 170 metros de extensão. Determine em quilômetros por hora a velocidade escalar média do trem durante a travessia. Aqui é importante notar que o trem tem um comprimento que não é desprezível em relação ao tamanho da ponte. A gente diz que o trem é um corpo extenso. Se fosse uma pessoa atravessando essa ponte, poxa, uma pessoa dando um passo, mais um passo aqui, 60, 70 centímetros, a gente poderia até desprezar o tamanho da pessoa em relação ao comprimento da ponte, mas no trem não. No caso da pessoa, a gente diria que ela é um ponto material ou uma partícula. No caso do trem, é um corpo extenso. Note que o início da travessia é quando a frente do trem começa a entrar na ponte e termina quando o último vagão do trem deixa a ponte. Note então que o trem tem que percorrer o comprimento da ponte mais o próprio comprimento do trem. Então ele vai ter que percorrer 170 metros mais os seus próprios 100 metros, o que daria uma variação de espaço, ou igual distância percorrida nesse caso, de 270 metros. Então são 270 metros em 18 segundos. Aplica a definição de velocidade escalar média. ΔS, 270. ΔT, 18. 270 dividido por 18, você vai encontrar 15 metros por segundo. Tá? Como ele pediu em km por hora, eu multiplico por 3,6, está lá 54 km por hora. O outro exemplo, levando-se em conta o tempo de reação de uma pessoa normal, 7 décimos de segundo, e de uma alcoolizada, 2 segundos, determine a distância percorrida por ambas antes que elas tomem uma atitude, considerando que elas estão viajando a 72 km por hora ou 20 metros por segundo. 20 metros por segundo significa o quê? Que a cada segundo ela percorre 20 metros. Então, em 2 segundos, quantos que ela vai percorrer? 2 vezes 20, 40 metros. E a outra? 0,7 vezes 20, 14 metros. Note que é uma distância muito maior, o que pode ser fatal, né, quando o cara está no volante dirigindo a 72 km por hora. Uma prova você não vai poder fazer de cabeça, você tem que aplicar a expressão. Então está lá a velocidade média ΔS sobre ΔT. Eu quero isolar o ΔS, eu vou passar o ΔT multiplicando. Velocidade vezes o intervalo de tempo é o ΔS. Então, o ΔS é a velocidade vezes o intervalo de tempo. A ordem aqui não muda, né? No lugar da velocidade, você coloca o 20. No lugar do tempo, você vai colocar 0,7 para a pessoa normal e 2 para a pessoa alcoolizada. 20 vezes 0,7, 14 metros. 20 vezes 2, 40 metros. É isso aí. A aceleração escalar média é, por definição, a divisão entre a variação de velocidade do correspondente intervalo de tempo. Então, a velocidade foi de 10 para 15, então isso aqui é 15 menos 10. Divide pelo tempo que aquilo aconteceu. Tá? É a diferença entre uma velocidade e a que ele tinha anteriormente. Isso é o ΔV. No Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é medida em metro por segundo e o tempo em segundo. Portanto, a aceleração vai ser medida em metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, 6 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo a velocidade aumenta de 6 metros por segundo. Uma coisa que você não pode fazer é misturar metros por segundo por hora ou quilômetros por hora com segundo. Em geral, a gente passa isso daqui para metros por segundo e deixa isso daqui em segundo. É o normal. E dá a resposta em metros por segundo ao quadrado. Um exemplo aqui, uma propaganda de uma moto, normais nessas revistas, né? Então tem tempo de aceleração da moto, velocidade máxima e outros dados aqui. Note que esses dados aqui têm a ver com aceleração, inclusive este. Agora eu vou usar esse aqui apenas como exemplo. O tempo de aceleração vai de 0 a 100 km por hora em 5,5 segundos. Então o ΔV quanto que é? Velocidade final menos inicial, 0 a 100, dá 100. E o ΔT, 5,5. Então é normal eu passar isso aqui para metros por segundo e deixar isso aqui em segundo. Para passar isso aqui para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Vai dar um número meio quebradinho aqui, né? 100 dividido por 3,6 dividido por 5,5. Mantenho de cima e multiplico os de baixo. Aqui é mais fácil fazer a conta de cabeça. 5 vezes 3,6, 18. 18 mais 1,8, que é o meio vezes 3,6, dá 19,8. 100 dividido por 19,8 vai dar aí aproximadamente
5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração escalar média dessa moto. Significa que a velocidade dela aumenta de aproximadamente 5 metros por segundo a cada segundo. 18 km por hora a cada segundo. Em 5,5 segundos, juro, vai dar praticamente 100 km por hora. É isso aí. Estamos acabando, vamos fazer esses 3 exercícios a respeito desse assunto. Tá? O primeiro diz inaugurado em 21 de maio de 2005. A King Dakar é uma montanha-russa de 139 metros de altura. Fica localizada nos Estados Unidos, em Jackson Township. O trem que percorre a montanha, vai de 0 a 206 km por hora em 3,5 segundos. Determine a aceleração escalar média do trem. Então, a primeira coisa, eu vou passar isso aqui para metros por segundo, porque aqui está em segundo. 206 dividido por 3,6 vai dar aí 57,2 metros por segundo. O ΔV, a aceleração média é ΔV sobre ΔT. O ΔV é a velocidade final menos a inicial. 57,2 menos 0, 57,2. Divide por 3,5, você vai encontrar essa baita aceleração, que é 16,4 metros por segundo ao quadrado. Só para você ter uma ideia, se eu soltar um corpo, um objeto aqui do prédio em que eu moro, no andar, ele vai demorar um certo tempo para cair, mas ele vai cair com uma aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É um valor aproximado, que é muito menor que isso. Considere que uma moto reduz a sua velocidade de 108 km por hora até parar, a velocidade final é 0, completamente após 5 segundos de frenagem. Determine a aceleração escalar média dessa moto nesses 5 segundos. A gente chama de aceleração em física qualquer variação de velocidade, positiva, negativa, inclusive de direção, a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Então, nesse caso, a velocidade inicial era de 108 km por hora. O tempo tem segundo? Vou passar para metros por segundo. Divido por 3,6. Isso vai dar 30 metros por segundo. Tá? Então, essa é a velocidade inicial. Ele vai parar depois de 5 segundos. Já dá para fazer a conta de cabeça, né? 30 dividido por 5. Mas vamos lá. A aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. A aceleração escalar média, eu não sei, velocidade final é 0, ele parou, menos 30, que é inicial, dividido por 5, você vai encontrar menos 6 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo a velocidade diminui de 6 metros por segundo. Gente, se ele não fosse só 5 segundos depois de um tempo, com esse cara aqui, a velocidade dele ia ficar cada vez mais negativa. Significa que ele estaria caminhando novamente no sentido oposto àquele que era indicado como positivo. Ele inverteu o sentido do movimento, não é uma coisa que a gente está discutindo agora. Nesse caso, só vou dizer o seguinte, a velocidade dele diminui de 6 metros por segundo a cada segundo. Estava com 30, 6 metros por segundo a cada segundo, em 5 segundos ele diminui de 30, ele para. É isso aí. E o último, a moto de um policial estava com uma velocidade constante de 36 km por hora, quando ele resolveu acelerar, imprimindo uma aceleração escalar média de 3 metros por segundo ao quadrado durante 6 segundos. Determine em km por hora a velocidade escalar atingida pelo policial. Mesma coisa, a cada segundo a velocidade aumenta de 3 metros por segundo. Então era 3, foi para 6, foi para 9, tá certo? Se for seguindo aí, você vai 6 vezes 3 vai dar quanto? 18 metros por segundo, é isso que vai aumentar. Ele estava com que velocidade? 36 km por hora. Não vou misturar. Tá? Então vou dividir isso aqui por 3,6. Dá 10 metros por segundo. Estava 10 metros por segundo. Aumentou de 18, foi para quanto? 28 metros por segundo. Tá bom? Fazendo a continha, porque numa prova você não pode fazer de cabeça, pode indicar. Você pode comentar com o seu professor que você fez isso, o argumento é esse. Tá? Usando conhecimento mesmo, sem a fórmula. 3 metros por segundo a cada segundo. 6 segundos, 18 metros. Mas numa prova você vai lá e faz. V0 é 36 sobre 3,6, dá 10 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Aplica a expressãozinha de aceleração escalar média. Aceleração escalar média, 3. Velocidade final, eu não sei. Menos 10 sobre 6. O 6 está dividindo, vai passar para lá, multiplicando. 6 vezes 3, 18. Então fica V menos 10 igual a 18. Se V menos 10 é 18, V igual a 18 mais 10.
que dá 28 metros por segundo, que dá aproximadamente 100,8 quilômetros por hora. É isso, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Até mais.